Olá, meu nome é Rafael Lacerda, eu sou especialista em PDCA e hoje a gente vai falar sobre análise de causa raiz. Como fazer uma análise de causa raiz? Poxa, esse é um tema que não é fácil. Tem muitos métodos, eu já vi várias empresas com muitas dificuldades, muitas vezes falta tempo para fazer uma análise assertiva, então a gente precisa desmistificar como isso funciona. Tá? Então eu vou dizer para você assim, tem alguns passos para fazer uma análise de causa raiz? Sim, com certeza tem. Tem alguns truques e algumas dicas que eu vou falar para você que são importantes para você conseguir ter um resultado mais assertivo. O passo 1, pessoal, é você identificar claramente o problema. Você tem que conhecer o problema. Então você tem que ir no local onde ele ocorre, você tem que conversar com as pessoas que colocam a mão na massa, você tem que entender todo o ambiente, como isso está acontecendo, caracterizar muito bem esse problema. Esse é o grande passo. O primeiro grande passo de uma análise de causa raiz é entender o problema, conversar com as pessoas, levantar dados, fazer paretos, entender como ele se comporta. Quando a gente consegue desenhar bem como esse problema ocorre, metade da análise já está feita. Então a primeira dica que eu te dou é essa. Monta uma planilha, analisa bem claro, conversa com as pessoas que estão lá no dia a dia, com quem está vendo o problema acontecer e começa a levantar dados para você. Você tem que entender como esse problema vai se comportar. Quando ele surge, como você identifica ele, qual a porcentagem de vezes que ele ocorre. Então você começa a entender todo o ambiente desse problema. O segundo ponto, pessoal, muito importante, é você montar um time multifuncional. Esse time multifuncional tem que ter pessoas da logística, tem que ter pessoas da manutenção, engenharia, produção, de preferência o pessoal que põe a mão na massa. Você tem que ter pessoas da qualidade. Então monte um time com pelo menos uma pessoa de cada setor. Lembre, cada um deles vai ter uma visão diferente do processo. E é a soma da importância de cada um que vai dar uma análise mais assertiva para você. O terceiro ponto importante que você deve seguir é, com os dados do problema levantados e entendidos, com um time multifuncional montado, você agora precisa iniciar por um brainstorm. Mas como você vai fazer esse brainstorm? A dica que eu te dou é, crie um ambiente onde as pessoas possam falar, sem crítica, onde a gente consiga escutar a opinião de cada um, e tudo bem, se essa não for a causa real do problema. O que importa é a gente começar a falar dele e ir desenvolvendo o assunto. O que é importante é você registrar todos esses dados dentro de um Ishikawa. Então já coloca lá o gráfico de peixe, já deixa visível para as pessoas e já começa a registrar no brainstorming os problemas, as causas dos problemas que estão sendo indicadas já em cada um dos M's. Isso vai ajudar muito você a organizar a análise e organizar o trabalho. Então você já começa a ganhar tempo aí. Começa a colocar as causas indicadas pelo grupo dentro do Ishikawa e começa a entender um pouquinho como que esse problema pode estar se comportando no sentido de entender a causa dele. Se você tiver aí um FEMEA, um gerenciamento de risco, considere essa literatura também. Leia isso, veja o que lá na época do projeto foi pensado, né? Um FEMEA de processo, um FEMEA de produto, vai ter dados aí que vai te ajudar a, vamos dizer assim, melhorar o faro. Falar, poxa, isso aqui tem causa aqui comprovada, então vamos para essa linha de raciocínio e organize esse Ishikawa bem completo. Quarto passo, gente. O Ishikawa não vai resolver o problema por si só. Você deve eliminar as causas que você entende que não tem a ver com o problema. É normal, quando faz o brainstorming, surgirem causas que a gente vai pensando, mas depois com o tempo a gente elimina. Eliminou essas causas, vai sobrar para você 2, 3 opções. O que você tem que fazer agora? Primeiro é 5 porquê de cada um. Faça o 5 porquê, explore como ele acontece. Se você não conhece
o 5 porquê ou a metodologia de como pilotar um 5 porquê, um brainstorming, a gente tem material, eu posso deixar um link aqui para você acessar, ele está dentro da nossa ferramenta, mas você faz aí o 5 porquê, você identifica a rota da causa raiz e para ali onde realmente não tem mais como seguir na análise, tá? Então você vai fazer essa análise até o último nível da causa raiz. Então, feito os 5 porquês, você vai passar a entender junto com o grupo o motivo que gera o teu problema. Lembre que você vai ter lá 2 ou 3 causas que são as prováveis para o seu problema. O que você precisa fazer então? Você precisa dar uma olhada se você consegue testar essas causas. Se você conseguir testar essas causas, ótimo, faça ela acontecer. Nem que você tenha que dar uma mexida no processo, mas force para ver se realmente o problema tem a ver com aquela causa que foi levantada para o grupo. A gente chama essa fase de comprovação. Você precisa comprovar as causas para garantir que a análise está numa linha de raciocínio correta. Comprovando as causas, vai ficar tudo muito mais fácil. Você vai ver isso a seguir. Quinto passo, gente. Conseguiu comprovar a causa? Legal, muito bom. O que precisa agora? De um bom planejamento. Você precisa, então, gerar ações para resolver esse problema. Mas o que é importante? É você considerar no planejamento, não já sair correndo fazendo uma ação para acabar com a causa. Você tem que pensar no seguinte: você tem mais alguma análise para ser feita? Você precisa fazer alguma troca de layout, você precisa fazer alguma troca de ferramenta, atualização de software, treinamento. Então você tem que fazer um planejamento muito meticuloso dessa atividade. Vou te dar alguns exemplos de coisas que a gente acaba não pensando ali no calor das ideias. Você consegue parar a tua produção? Em que turno? O pessoal que vai fazer uma alteração de layout está disponível naquele dia e naquela hora para te auxiliar? Então, um bom planejamento das ações vai te dar o sucesso da resolução do problema. O que eu indico para você? Monte um cronograma Gantt, monte um cronograma com card, né? Qualquer uma das opções está bom, mas você tem que planejar as ações de preparação, as ações de melhoria. Então você tem que pensar em todo o ciclo, todo o caminho. Como que eu vou fazer para negociar, para fazer uma parada de produção, para fazer uma troca de máquina, de ferramenta, uma atualização de software. Se a gente está falando de um problema administrativo que precisa ter uma troca ou no procedimento ou no fluxo, você tem que parar a equipe, entender o que isso vai impactar com eles, como você vai alterar, como você vai mapear isso, treinar as pessoas. Então pensa passo a passo, dá um pouco de carinho nisso, detalha bem, que você vai ver que lá na frente a solução vai ser bem mais fácil. Então detalha bem suas ações, monta um cronograma e daí para frente é só fazer o que você já sabe, que é resolver problemas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você procura uma ferramenta que possa te auxiliar no dia a dia, a Midas tem essa ferramenta, uma ferramenta pensada dentro do fluxo e do processo do PDCA. Ele tem maneiras de registrar para você o Ishikawa, registrar para você o brainstorming, auxiliar na análise de 5 porquês. Os registros são automáticos, a gente consegue abrir vários planos de ação ao mesmo tempo, eu consigo emendar um plano de ação no outro, né? Então ele importa dados de um lugar para o outro. É uma ferramenta que auxilia muito os gestores, as pessoas de qualidade, quem precisa trabalhar com indicador, com análise de causa raiz, com problemas de reclamação de qualidade, melhorias de processo, planejamento estratégico. Então ele já é pensado, é um software já pensado, estruturado dentro da metodologia do PDCA, que vai forçar todo o grupo a pensar já naquela sequência clássica de Plan, Do, Check e Act. Tá? Então conheça essa ferramenta vai te auxiliar, vai fazer você ganhar muito tempo na tua análise, vai facilitar a tua gestão de trabalho, vai deixar com que as pessoas tenham uma gestão aí mais colaborativa. É uma ferramenta que fica online, então você pode rodar ela em iOS, em web, em Android, e ele vai facilitar muito a tua vida.